Olá, irmãos e amigos, boa noite. Aqui Pastor Raimundo Sampaio. Depois de uma semana sem gravar, estamos aqui para mais uma vez trazer a palavra de Deus para o seu coração. Amém? Fiquem todos ligados, chama a sua família, junta a sua família e vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu estava meditando e eu estava lembrando de algumas pessoas que a gente conhece, talvez você conheça alguém assim, que de vez em quando sai com uma história do tipo, se fulano não for para o céu, ninguém vai. Mas fulano faz tanta coisa boa que se ele não for para o céu, ninguém mais vai. A gente sempre ouve, né, de vez em quando a gente ouve essas histórias. E essas histórias nos dá a entender que a salvação ela depende única e exclusivamente de nós. Né? Dá a entender que o ser humano é capaz de ganhar a sua salvação pelos seus méritos, não é mesmo? Dá essas ideias, né, essas histórias, dá a nos entender esse tipo de situação. E aí eu gostaria então de compartilhar com você alguns textos que vai nos mostrar que de fato e de verdade a salvação não depende de nós. Abra sua Bíblia então em 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Veja o que diz. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, capítulo 3, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amados, esse texto, ele nos dá uma ideia muito diferente do que algumas pessoas têm por aí. A primeira coisa que ele deixa claro, no versículo 8, ele deixa claro que é um engano achar que não temos pecado. Então, quando eu digo assim, um exemplo, né? Se eu digo, se o meu pai não for salvo porque é uma pessoa boa, ninguém mais será salvo. Se a minha esposa não for para o céu, ninguém mais vai para o céu, porque ela é uma pessoa boa. Se eu digo isso, eu estou dando a ideia que essa pessoa não comete pecado, que ela não tem pecado, que ela é tão boa ao ponto de não cometer pecado. E o que diz o verso 8? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então, é um engano achar que não temos pecado. É um engano achar que uma pessoa não tem pecado. É um engano achar que o pastor tal não tem pecado, que a irmã tal do ciclo de oração, não sei de onde, não tem pecado. E por isso, se ela não for para o céu ou ele não for para o céu, ninguém mais vai. É um engano achar isso. A Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então, todos nós temos pecado, toda a humanidade tem pecado. É um engano achar que não. Agora veja que interessante. Dito isto, no verso 8, o verso 9 continua e diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. O primeiro passo é reconhecer
que nós somos pecadores, que você é pecador, que a irmã fulana é pecadora, que o pastor fulano é pecador. O primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. E aí vem o segundo passo, que é confessar para ser perdoado. Quando o ser humano reconhece que é pecador, é que ele vai então poder ser perdoado, poder confessar para ser perdoado. Porque imagina o seguinte, se eu penso que não tenho pecado, eu não vou precisar de nada. Se eu penso que sou tão bom, que faço tanto bem, que se eu não for para o céu, outra pessoa não vai, eu não vou precisar de mais nada. Por que eu vou precisar confessar o meu pecado, se eu acho que eu não tenho? Então a Bíblia deixa claro que todos nós somos pecadores e deixa claro que o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores e depois confessarmos esses pecados para sermos então perdoados por Deus. O texto nos esclarece que quem purifica os nossos pecados é aquele que é fiel e justo, pois ele é fiel e justo. Não há um outro fiel e justo. Jesus é fiel e justo e ele é quem pode nos purificar de todo o pecado, nos purificar de toda injustiça. Mas como que o ser humano vai ter os seus pecados perdoados, vai ter a sua injustiça perdoada, se ele não reconhece que é pecador? Por isso que é importante reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de Jesus para nos purificar desse pecado, para nos purificar de toda injustiça, para perdoar todos os nossos pecados. E aí, o capítulo 2, no versículo 1, novamente ele vai falar sobre essa situação de achar que não tem pecado. Diz assim: meus filhinhos, veja, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, talvez você pergunte assim: pastor, então, dessa forma, se o Senhor me diz que ninguém pode conquistar a salvação, então quer dizer que eu posso pecar, que eu devo pecar. Não é bem assim, ou melhor, não é assim de jeito nenhum. Porque o verso 1 do capítulo 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Ou seja, o que o escritor está nos dizendo, o que ele está nos escrevendo antes disso, é exatamente para que nós não pequemos. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, que vocês devem reconhecer que são pecadores, que vocês devem reconhecer que cometem pecado, que vocês precisam de Jesus para purificar, que ninguém consegue alcançar a salvação através das suas obras. Aí ele diz: essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, para que não pequeis. Porém, se vocês pecarem, ou seja, a ideia de vos escrever essas coisas é para que nós nos esforcemos para não pecar, para que nós tenhamos a nossa mente focada em Cristo para não pecar. Porém, se porventura viermos a cometer pecado, o texto diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Nós temos um advogado para com o Pai. E por que nós precisamos de um advogado? Quando é que nós precisamos de um advogado? Quando nós vamos, por exemplo, quando nós entramos na justiça com uma causa e nós acreditamos ser justo ou ter razão naquela causa ali na justiça, mesmo assim nós contratamos um advogado. Por que nós contratamos um advogado? Porque nós queremos alguém que entenda ali da legislação para poder nos defender da forma correta. Então, nós buscamos um advogado
porque nós acreditamos que precisamos de alguém para nos defender. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso advogado na causa do pecado. Se nós acreditamos que somos pecadores, nós precisamos de um advogado. Nós precisamos de Jesus Cristo justo para nos defender, para nos ajudar, aquele que entende sobre essa causa, aquele que entende da área espiritual que pode sim nos livrar, que pode sim nos defender diante do Pai. E para concluir, amados, entendendo então que nós somos pecadores, que é um engano achar que não cometemos pecado, que é um engano achar que nós podemos alcançar a salvação através daquilo que nós fazemos, que nós merecemos a salvação pelo que nós fazemos. É um engano achar isso. Entendendo isso, mas também lembrando que nós precisamos viver focado em Cristo para evitar o máximo o pecado. E nessa luta do dia a dia, como o apóstolo Paulo chegou a dizer, aquilo que eu quero não faço, mas aquilo que eu aborreço, isso eu acabo fazendo. Essa luta que nós travamos dia a dia, ela está chegando ao fim. O verso 8 do capítulo 2 diz assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Vão passando as trevas. Esse tempo de pecado está passando. Eis que a luz já ilumina, Jesus Cristo. O capítulo 3 vai dizer assim, e é aqui onde mora a nossa esperança. O capítulo 3 vai dizer: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha onde é que está a nossa esperança. A esperança de um dia ver Jesus e nos tornarmos semelhante a Ele, com um corpo de glória, com um corpo incorruptível, com um corpo que não vai mais ter desejo pelo pecado, que não vai mais existir essa briga interna, essa guerra interna do corpo, né, da carne contra o espírito, essa vontade às vezes que temos de cometer pecado, de fazer o que é ruim, às vezes até em pensamento, mesmo sabendo, mesmo sendo tocado pelo Espírito Santo de que aquilo é errado e que nós não devemos fazer aquilo. Haverá um dia, e esse dia se aproxima, em que nós não passaremos mais por isso, porque seremos semelhantes a Jesus, com um corpo de glória, e nós o veremos como Ele é. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Amados, que você possa se alegrar nessa esperança, que você possa entender, nós somos pecadores, mesmo a irmãzinha que vive buscando a Deus em oração, mesmo o pastor que vive pregando a palavra, que já criou diversos pontos de pregação, que já fez viagem missionária, seja ele quem for, é um engano achar que não somos pecadores, que não cometemos pecados. Nós precisamos entender que nós somos pecadores e que nós precisamos confessar os nossos pecados para que aquele que é fiel e justo possa nos purificar de toda injustiça, pois somente Ele, este que é fiel e justo, pode nos levar ao céu, porque nós não conseguiremos ir ao céu pelos nossos esforços, pelo nosso merecimento, pelas nossas obras. Nós precisamos daquele que é fiel e justo para nos purificar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Amém, querido? Que esse seja o seu desejo, o desejo de viver a cada dia longe do pecado e se aproximar a cada dia mais de Deus, e que possa a cada dia buscar se parecer mais com Jesus, com a esperança de que haverá um dia que nós seremos semelhantes a Jesus, com um corpo de glória que não tem desejo nenhum pelo pecado. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E hoje nós vamos encerrar o culto com a participação de uma irmã, né? Com a participação da irmã Larissa. É a irmã Larissa hoje que vai terminar o culto orando. Ore junto com a irmã Larissa. Amém? Deus abençoe. Papai do céu, muito obrigada por esta manhã que o Senhor nos deu e por esta noite maravilhosa, Senhor. Abençoe cada um de nós e a minha família, Senhor, e os outros familiares da igreja, Senhor. Nós podemos voltar aos cultos, nós podemos voltar ao normal, Senhor, igual nós era antes, Senhor. Abençoe esse ano de 2020, Senhor, que possa dar tudo certo, Senhor. O Senhor está no controle, Senhor. Abençoe nós, Senhor, o nosso mundo, Senhor, e a terra que o Senhor criou, Senhor, que poderá passar esse coronavírus, Senhor. Por favor, me perdoe pelos meus pecados, me proteja de todo o mal, Senhor. Abençoe nós, Senhor. Obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu. Obrigada por tudo que o Senhor nos deu. O Senhor está no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém.